Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita para um segundo mandato como presidente da República. Ao final da disputa presidencial mais acirrada da história brasileira, ela recebeu nas urnas 54,5 milhões de votos, o equivalente a 51,6% dos votos válidos. Seu adversário, o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, obteve 51 milhões de votos, 48,4% dos válidos. A diferença entre os dois é a menor observada entre dois finalistas de uma eleição presidencial desde o fim da ditadura militar e a redemocratização do país. Além dessa marca, tivemos uma eleição acirrada também nas redes sociais. Este pleito foi marcado por acusações não só entre candidatos, mas entre os eleitores. E é sobre as eleições e sobre o nosso atual modelo de democracia que nós vamos falar com Henrique Kesk, cientista político, e Jacob Berwanger, do Direito, especialista em Direito Eleitoral. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV. Bom, realmente nós tivemos uma disputa bastante acirrada, nós vimos durante toda a campanha essa questão de troca de ofensas, não só entre candidatos, mas chamou a atenção entre eleitores também, e o resultado final foi o reflexo disso? Começo pelo Henrique. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar o fato de que surgiu um mito na mídia em relação ao que a polarização não é benéfica à democracia, o que não é verdadeiro. A polarização nos Estados Unidos existe desde 1776, com a independência americana. Alguns partidos conseguiram se formar fora disto. Mas, enfim, o fato de termos duas grandes frentes não significa nenhum atentado à democracia. O contrário, sim. O abuso do pluripartidarismo, com 28 partidos representados na Câmara, sim. Partidos fisiológicos que depois vão vender seu apoio por cargos e votos por essas situações como nós estamos vivenciando e estão sendo denunciadas agora. Outro mito, Diânia, diz respeito ao próprio nível da campanha. E eu venho dizendo isso desde o começo, quando venho sendo entrevistado. Uma campanha política é isto. E o brasileiro tem que despertar de uma espécie de adolescência nesse sentido. Sim, aqueles que concorrem querem assumir o poder, para exercer o poder. E isto realmente é uma forma civilizada de guerra. Quanto às informações pessoais dos candidatos que foram veiculadas, eu como eleitor quero saber o que o meu candidato faz. Isso faz parte do processo. É o jogo. Se tu não quiseres ser exposto, não participa do jogo. Tua vida privada vai ser exposta, porque tu vai te tornar tua vida vai ser pública. E é importante para o eleitor saber tudo isso. Eu acho muito bom que tenha ocorrido realmente esse processo de enfrentamento para nós quebrarmos outro mito da realidade brasileira, que é o nosso aspecto pacífico. E eu espero sinceramente que agora Aécio Neves cumpra com o papel histórico que lhe foi reservado de fazer uma verdadeira oposição, de uma oposição consciente, de uma oposição que realmente fiscalize os atos. A própria Dilma disse isso no primeiro discurso dela. Uma vitória apertada, muitas vezes, é muito mais significativa e melhor para a democracia do que uma ampla margem. E eu não entendo o que também está sendo veiculado na mídia, que o país esteja dividido. Ao contrário, as posições ficaram claras. Nós temos um governo que obteve uma margem menor de eleitores, mas nós temos também, por conta disso, uma oposição forte e consolidada. Parabéns para a democracia que se sustenta do contraditório. Então, eu considerei extremamente positivo esse processo e não vejo, assim, com olhos negativos. Inclusive, me parece que o TSE, ele avança onde não poderia ter avançado, quando ele limita o nível dos debates eleitorais, porque quem tem que fazer isso é o eleitor, e não o TSE. O eleitor é que determina o nível. Isso é ensinamento para o povo brasileiro. Acorda e entenda que esse é o processo. Professor Jacob. Eu vou na mesma direção do professor Henrique. Eu achei extremamente oportuno os debates que ocorreram no Brasil.
Eu estranho só que a grande mídia, principalmente a Veja, não tenha tido essa preocupação e acompanhar, por exemplo, o que se passa num estado, talvez o estado mais importante, responsável por 42% do PIB, que é o estado de São Paulo, que tenha, ao longo dos últimos 5 anos, escondido um problema extremamente grave, que é o problema da água. E o mesmo partido vai agora há 20 anos e não se fala contra essa situação. Quer dizer, o mesmo partido se sucede ano após ano, os problemas vão se acumulando e a mídia não faz a mesma crítica. Quanto às denúncias de corrupção, eu me lembro, há 15 anos atrás, nós tínhamos um procurador conhecido no Brasil todo como o engavetador. Nenhuma CPI, nenhum processo de acompanhamento, de denúncias, terminou sendo julgado ou houve qualquer CPI nesse sentido. Então, eu não tenho certeza que os resultados venham ao encontro do engrandecimento da democracia no Brasil. Esse radicalismo ele é necessário porque as contradições também são extremamente graves na sociedade brasileira. Nós apresentamos uma das maiores chagas que um país pode apresentar, que é o grau de concentração da riqueza, da renda, das informações que o mundo conhece. Eu não conheço outro país em que haja uma concentração de renda como opera aqui no Brasil. Então, os resultados, embora mais apertados nas eleições anteriores, estou falando de 51%, 52% a 48%, 49%, há uma margem de 3 milhões e pouco de votos, que não é pouco, mas elas representam que o país está indo no rumo certo. O que acontece com a oposição é que ela não se prepara para o projeto de poder, ela não tem. Ela está preparada para ser oposição. Nem para a oposição ela está preparada, porque não tem projeto de discussão. Veja bem, vamos olhar o que fez o governo do então presidente, me ajuda, que foi do Congresso Nacional durante anos, agora o presidente do Senado, Sarney. O projeto dele foi redemocratizar o Brasil. Ele conseguiu. O PSDB, antes do governo petista, foi da estabilização econômica. Obteve. O projeto do PT, que eu tenho observado, é de se voltar mais para atender aos interesses sociais, a distribuição de renda, enfim. Agora estamos passando para uma nova fase, que é a questão da consolidação dos avanços que nós tivemos, encaminhar um rumo para a economia, a infraestrutura, enfim. O que não significa em nenhum momento, como alguns querem fazer entender, e repassem isso para a população, que nós vamos vivendo uma crise no Estado de Direito, no Estado democrático de Direito. Então, o resultado dessas eleições só vem numa direção, do amadurecimento da democracia no Brasil. Eu vejo com bons olhos, eu não vejo com tanto pessimismo, não. E o papel das redes sociais nisso, né? A primeira vez que temos uma eleição onde as redes sociais estão mais no nosso dia a dia, né? Tivemos anteriores, mas nessa eleição as redes sociais protagonizaram aí muita coisa. Qual é o papel da rede? A gente está utilizando da maneira correta? Jane, eu acho que isso também é outra questão que precisa ser ressaltada. O Brasil incluído digitalmente ainda não é o Brasil que envolva a totalidade da população. Então, nós temos uma classe média que está, na verdade, incluída digitalmente, né? O último dado, se não me engano, são 50 milhões de contas aí no Face. Então, eu sei que isso é importante. Existem vários países do mundo que não têm essa população e me parece que sim. Eu acho que as redes sociais cumpriram o seu papel, cumpriram a sua função nessa eleição. Eu só me preocupo com outro dado, que é o seguinte: em 2013... essa mesma classe média sai às ruas do país exigindo, como diz o professor Jacó, mais.
porque essa era a reivindicação. Nós atingimos um patamar que os governos petistas realizaram. E é justo que reivindiquemos ainda mais. Só que reivindicaram mudança, correto? Fundamentalmente, as propostas eram difusas. Eram muitos pedidos, mas era isso. Só que esse pedido de mudança virou agora a eleição do parlamento mais conservador desde a redemocratização. Então houve um descompasso aqui. Então, sinceramente, os analistas políticos precisam verificar o que está acontecendo com as redes sociais, porque não é possível que as redes sociais mobilizem as maiores manifestações de rua no Brasil num ano pedindo mudança e que essas mesmas eleições no ano seguinte acabem elegendo o parlamento mais conservador. E já que nós estamos analisando o modelo político da democracia brasileira, é importante ressaltar que no atual sistema, que surgiu com a redemocratização, a partir da Constituição de 88, o Executivo é refém do Legislativo. São justamente esses políticos que, na verdade, estruturaram esse sistema e que agora foram eleitos por um parlamento conservador. Então, houve um descompasso aqui entre as reivindicações via redes sociais e o resultado efetivo das eleições, pelo menos em nível, então, do parlamento, porque acabaram elegendo um parlamento conservador. Quando a presidente reeleita diz no discurso de posse que quer a reforma política via plebiscitária, de autoria, portanto, do Executivo, imediatamente os parlamentares já disseram que querem via referêndum, ou seja, de autoria do Poder Legislativo. Em time que está ganhando, Jânia, não se mexe. Eu duvido que venha a reforma política efetiva de um parlamento que está encastelado no poder e que mantém o Executivo como refém da governabilidade. Se vier através de referêndum, vai ser uma mini reforma política e não sai reforma política. Eu concordo com o colega e principalmente, imagina, o deputado federal hoje, ele recebe com verba de representação uma faixa de 5 ou 6 milhões por ano. Não é que o dinheiro vai ficar para ele, pode destinar, ele pode encaminhar para. E o senador, 60 milhões. Pergunto, quem está fora hoje do parlamento, quais são as chances de ele ocupar, chance de ganhar uma eleição, para ser indicado? Mínimas. Esse mesmo parlamento jamais vai votar a favor de uma constituinte exclusiva. Não vai. Aí é que eu quero ver agora as redes sociais, junto com a oposição, ir para a rua e exigir uma constituinte exclusiva para a reforma política. Aí nós vamos avançar. Eu duvido, e para mim é o único caminho nesse momento, se nós quisermos avançar nesse processo de amadurecimento da democracia nesse país. Do contrário, nada vai nos dizer que nós vamos ter uma mudança na direção de uma representatividade, uma representação melhor que nós temos hoje. Porque não é possível que pessoas que nunca apresentaram nada em matéria de projeto. Nós temos deputados aqui que não conseguem sequer distinguir o futebol da política, estão hoje nos representando aqui na Assembleia Legislativa. No Rio de Janeiro, um senador que só jogou bola até hoje, recebe 5 milhões de votos, tem alguma coisa errada. E essa crítica que nós temos partidos em excesso é mentira. Os Estados Unidos têm mais partidos que nós. E são 2 partidos que se alteram há mais de 2 séculos. E a crítica não é feita. Então aqui, quando um partido chega a ameaçar, ficar, sei lá, 16 anos no poder, parece que o fim do mundo, é a hora do processo de impeachment, enfim. Então, nós temos que avançar, se nós quisermos mudar, e eu quero que haja uma mudança, é através da convocação de uma Constituinte Nacional exclusiva para fazer reforma política. Eu quero falar mais sobre a reforma política, mas antes eu preciso fazer um intervalo e a gente volta em seguida tratando sobre democratização, eleições e agora, inclusive, no próximo bloco, sobre reforma política. Já voltamos.